Já fica o recado, João se passou um pouquinho também, né, João? Então, eu tô liberada, Bom, deixa eu abrir minha colinha aqui e aqui o passador de slides. Hoje eu vim falar, tá? Ai, gente, eu não vou me apresentar. Eu não vou me apresentar porque eu não gosto, mas vocês vão poder me conhecer um pouco através aqui da minha fala, e qualquer questão também fica aberta, vocês podem me perguntar. Mas, em resumo, o que eu faço eu crio, a minha vida é criar a educação que eu acredito e inspirar e ajudar outras professoras a fazerem o mesmo. E eu acredito muito que somos nós, as professoras empreendedoras, que vamos mudar esse cenário da educação no Brasil. Então, vamos lá. Essa cena aqui é comum, né? Fala sério. Quem aqui já foi? Opa! Não é para isso ter acontecido. Mas quem aqui já foi esse menino? Pode levantar a mão. Quem já foi esse menino? Aula de geografia. Eu conseguia ser esse menino e esse menino aqui levantando a mão ao mesmo tempo. Eu era os dois. Eu sou aquele lá da ponta, ó. Qual da ponta? Da frente. Esse aqui? Esse aí. Por que você? Porque eu tô olhando pra professora, prestando atenção, sempre na primeira carteira no final do canto. Justo. Alguém é essa menina aqui? Fazer uma de nojo assim, nossa, cala a boca. Aí você tá fazendo pergunta. Você tem dúvida? Por que você tem dúvida? Tá faltando, eu tenho certeza que tá faltando 2 minutos para tocar o sinal. Esse menino levantou a mão. É por isso que tá todo mundo olhando assim para ele. Eu sou aquela assustada. Eu não tenho dúvida alguma. Eu gosto de acreditar que todo mundo aqui segue aprendendo. Mas, por curiosidade mesmo, tá? Eu quero saber quantos aqui seguem alunos. Ou seja, mantém uma relação com o professor. Levanta a mão alto, assim, ó. Curso livre, mas que tem um papel de professor. Ou tem uma galera, né? Metade aqui. Tá bom. Bom, de curiosidade, quantos aqui assumem esse papel? Professora, é professora. Não, você é essa professora, né? Apesar de que eu gostei muito desse ratinho que tá colado ali, eu achei uma graça. Então temos a Bruna, quem mais? Mais ou menos. Mais ou menos. Criação de conteúdo, treinamentos, conta? Treinamento conta. Então, beleza. Bom, agora é a hora que eu falo um pouquinho sobre mim. Eu que era aquelas 3 crianças lá ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de aprender. Eu sempre fui muito curiosa. Mas, com o tempo, eu me tornei uma péssima aluna. Péssima. Tanto que eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive nessa época de transição, né? A verdade é que eu não me senti desafiada na escola. Eu sei que muitos aqui compartilham também disso, né? Eu não me senti desafiado. Eu não fazia dever de casa, nenhum. Minha mãe ficava maluca, porque o único argumento que ela tinha era: você tem que fazer dever de casa para você ir bem na prova. Mas eu ia bem na prova. Então eu não precisava estudar mesmo não, sabe? E isso, assim, gerou consequências para mim, que foi eu não adquirir o hábito de estudar. Responsabilidade nenhuma. Tanto que, assim, eu fui estudar em escola técnica, no ensino médio. Eu fiz técnico em estradas. Então eu estudei mecânica de solos, laboratório de solos, topografia. Tá aí, né? Muito específico. Mas era isso ou eletrotécnica, e assim, com todo respeito, eletrotécnica não ia rolar não. Mas nunca, quando eu comecei a estudar coisas que eu tinha dificuldade, o que começou a acontecer? Eu comecei a reprovar. Foi isso que começou a acontecer. Então, eu me decepcionei. O próximo ponto aqui da história foi que eu me decepcionei muito na minha
primeira graduação e hoje eu olho para isso e falo, ainda bem que isso aconteceu. Minha primeira graduação foi em engenharia de produção, porque eu era boa em matemática e física. Imagina desperdiçar um talento desse. Você pode fazer engenharia, por que não, né? Então, eu fui, não sabia o que eu estava fazendo, fui lá fazer engenharia. Só que eu não fazia a menor ideia nem com que o engenheiro trabalhava. Não fazia dimensão, assim, era boa em matemática e física, vamos lá. E aí o que aconteceu é que, de fato, eu comecei a reprovar em um monte de disciplina, porque eu não via sentido nenhum no que eu estava fazendo, e para além disso, não preciso entrar em detalhe, mas eu sou capixaba, eu fui estudar na UFMG, e assim, com 18 anos, fui morar em outra cidade, longe dos meus pais, ele fez uma amiga que a gente, quem viu, né? Então não via sentido, eu fiz uma vez, eu fiz 2 vezes cada cálculo para poder passar, cada um dos 3, e estatística eu fiz 5 vezes. Parabéns. Eu fiz 5 vezes e não passei. Não passei nenhuma delas. Mas por quê? Porque eu nem ia nas aulas. Porque eu não via sentido nenhum naquilo dali. Então, realmente, se você não faz a prova, fica muito difícil de passar na prova, né? Acontece. Bom, o que aconteceu foi, em algum momento, ali naquela graduação, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Acho que, né? Em alguma hora essa ficha tem que cair. E aí eu comecei a procurar. O que eu gosto? O que eu quero fazer? Onde que está isso? E olhando para o meu próprio processo de aprendizagem e decepção com relação à educação, eu comecei a me envolver justamente com educação. E foi assim que eu comecei a pegar disciplinas em psicologia, em pedagogia, que é uma das coisas mais legais que tem, né, na Universidade Federal, você ter essa abertura para conhecer outros cursos, e comecei a trabalhar com empreendedorismo. Então, foi assim que eu decidi dar uma grande decepção para minha família e sair do curso de engenharia na 2ª melhor universidade do país para cursar pedagogia. Obrigada. E foi assim, gente, que justamente eu saí de futura engenheira a uma pobre com uma missão. E eu digo isso porque, qual que é o melhor momento para você falar para os seus pais que você estudou 4 anos de engenharia, mas que você vai sair dessa graduação para cursar pedagogia, sendo que você não quer ser professora? Não tem, né? Não tem. Então, assim, foi um chororô, meus pais choraram muito, foi uma grande crise. Até que um dia, eu estava no supermercado com meu pai trabalhava no supermercado. Hoje em dia ele só assiste vídeo de conspiração no YouTube. Mas eu estava trabalhando no supermercado, e aí ele contou com um amigo dele e falou assim: essa daqui é minha filha Letícia, ela voltou aqui para o Espírito Santo por um tempo. Ela vai fazer, ela saiu da engenharia, mas ela vai fazer pedagogia porque ela tem uma missão. Isso ficou comigo, sabe? Porque era o orgulho dele dizer assim: minha filha tem uma missão. Foi muito forte essa frase dele. E aí, eu acho engraçado olhar para essa professora, né? Porque assim, ela tem cara para vocês de quem carrega essa grande missão, a cultura do país nas costas dessa mulher. Essa mulher só dava um zoom assim, ó. Pô, não, né, gente? Não, não, tá cansada. Essa missão, né, a gente fala dessa forma, porque a gente sabe, acho que não é novidade para ninguém, que o trabalho do professor é muito difícil, que é um trabalho precarizado, que os professores, e aí talvez isso para quem não é tanto do meio, né, talvez venha alguma novidade, mas os professores, eles não têm muita autonomia em escolas, então a gente tem uma metodologia muito rígida que a gente tem que seguir, por mais que a gente veja, meu aluno não está aprendendo. Oi? Meu aluno não está aprendendo. Você tem que seguir o livro, você tem que seguir aquela ordem. E eles acabam ficando desprovidos de sentido. Então você fica repetindo aquilo, mas com foco em quê? Por que você está fazendo aquele trabalho? Vira um trabalho alienado. E essa noção da missão do professor, ela vem junto, né? Eu queria a gente atribuir essa coisa eu até troquei aqui, não é o professor herói, mas a professora heroína, que é algo, eu juro que eu vou chegar no nojo, gente,
Segura aqui que tá chegando. Tá chegando. É só história eterna, gente. Só história eterna. Essa visão da professora heroína. Quem que é a professora heroína? Todo mundo aqui já viu o filme. Eu vi esse filme, inclusive. Tem que andar, né? Eu vi esse filme, inclusive, no meu primeiro semestre na pedagogia, que era um filme, acho que Escritores da Liberdade. É esse filme mesmo, que tem a professora, que ela, nossa, a gente ela abre mão da vida pessoal dela todinha. Pra quê? Pra poder ensinar aqueles alunos, salvar a vida deles. A gente tem muito essa visão do professor, que abdica de tudo. E essa visão dessa professora heroína e dessa missão e que legitima esse trabalho realizado, essa visão vem muito por conta também de um histórico, tá? Principalmente aqui no Brasil, de feminização da profissão docente. Inclusive, vamos só deixar como recomendação aqui um texto, que é da Marcina Lopes Louro, que chama Mulheres na Sala de Aula. Todo o trabalho que eu faço, eu coloco esse texto no meio, porque eu acho que é muito importante para a gente entender esse contexto. E o que isso tem a ver, né, com essa educação que a gente está falando aqui, com o Notion? Opa! Os inimigos. É a concorrência. Vou falar perto da TV então, vocês podem. Nesse contexto, surge o empreendedorismo. Esse empreendedorismo aqui, eu quero só fazer um recorte, dizer que essa aba existe, mas eu não vou abrir essa aba nesse momento. O que é? Como o empreendedorismo, ele... Eu estou nervosa, eu fico ali. O empreendedorismo, ele surge, né, como uma saída, na verdade, com muitas saídas. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão empreender pela questão de eu quero ter um trabalho aqui que eu não preciso sair de casa. O digital vem muito com isso, né? Eu não quero sair de casa para ter que trabalhar, ainda chegar na escola, ser humilhada, né, e receber pouco por isso, acaba perdendo a missão. É difícil cumprir aquela missão ali, entre aspas, né? É bem difícil. Então, o empreendedorismo surge como essa saída, mas não é sobre essa saída que eu quero falar. E não quero glamorizar essa saída também, que muitos veem como a solução, né, para todos os problemas. Se todo mundo empreendesse, não ia ter problema mais. Não é bem por aí. Mas não quero abrir essa porta aqui, não nesse momento. Quem quiser abrir essa porta comigo depois, fica mais tarde. Mas o empreendedorismo surge para nós que somos professoras, para nós que trabalhamos com educação, principalmente para a gente poder fazer uma educação que a gente acredita. Por quê? Porque a gente sabe, e aqui eu vou falar assim, gente, com toda a certeza do mundo, é possível. Instituições não fazem, ou porque não querem, ou porque falta conhecimento. Mas é possível. E eu sei que é possível por quê? Porque eu estou fazendo. E não é o eu estou fazendo a minha historinha aqui falando, faça como eu fiz. Não, tem um monte de outras professoras aqui, inclusive, que também estão fazendo uma educação que elas acreditam. E é nesse contexto que ele surge. Tornando tudo isso possível. E isso não é para dizer que antes do Notion a gente fazia uma educação que não era possível. Não é isso. Não é que a gente fazia uma educação limitada, não é por aí. Mas o Notion, ele permite a materialização de inovação em processos e abordagens pedagógicas. Por quê? Quem já... não posso falar o nome de plataforma aqui? Quem já tentou usar o Google Classroom e tentar adaptar? Quem já tentou usar o Google Classroom, Moodle, a gente não tem... tá o público não sou eu. Então, o Notion, ele faz com que seja possível a gente materializar as inovações pedagógicas que a gente quer fazer. Então, se a gente tem uma realidade anterior, né, de trabalho precarizado, baixa autonomia, desprovido de sentido, qual que é a nova realidade que a gente quer construir? A realidade em que as professoras tenham qualidade de vida, professoras e alunos tenham autonomia
autonomia para estudar, porque isso, inclusive, só que um parênteses, né, está muito em alta hoje, o aluno tem que ser protagonista, Só que aí, o que é o protagonismo do aluno? Você joga um monte de informação lá e fala, vai. Assiste essas 50 aulas aqui. Tem 50 aulas aqui, todos os títulos confusos, vai. Aí você não aprende, você não teve autonomia, você não se esforçou, faltou mentalidade. Aí fica realmente complicado. Então, o que as professoras empreendedoras estão fazendo? Estão tornando essa nova realidade possível, desenvolvendo processos e ferramentas para criar na prática a educação que elas acreditam. E elas usam o Notion para isso. A gente usa o Notion para isso. E aí, eu trouxe alguns exemplos práticos. Deixa eu só ver se eu não esqueci de falar alguma coisa. Só parece, né? Essas fotos aqui atrás. É engraçado porque elas podiam ter sido tiradas hoje em dia, né? Podia ser uma foto de ontem em preto e branco. Acho só curioso. A expressão seria a mesma, talvez até pior. Igualzinho. Bom, deixa eu só ver se eu não perdi alguma coisa. Aqui é importante também, tá? Eu não conheço muitas instituições de ensino que estejam fazendo esse esforço para chegar lá do outro lado, tá? Que tenham esse foco de fato na aprendizagem, que façam essa inovação acontecer na prática, através de processos e ferramentas que permitam que essa inovação não chegue na ponta, que ela chegue para o aluno. Quando eu vejo a inovação acontecendo dentro de escolas, geralmente eu vejo ela acontecendo no limite da sala de aula. O que isso significa? A escola oferece formações para os professores, e aí você, professor, sozinho naquele seu espaço ali da sala de aula, que inove. Mas a instituição, ela não costuma fazer isso. Então, eu sei que existem exemplos, mas eles são poucos. E eu não tenho acesso também a muitos outros, enfim. E eu acredito no nosso trabalho como professoras mesmo, de fazer essa mudança, né, vir de baixo, a gente construir e fazer isso acontecer. Então, o que eu vejo é que o Notion, tá vendo? Tudo trouxe para ele. O Notion, ele faz um convite à inovação. E além dele fazer um convite à inovação, ele facilita a inovação. Eu não sei se vocês já viram um talk com o Ivan, um dos criadores do Notion. Vocês sabem qual foi a intenção dele ao desenvolver o Notion? Ainda ele que é funcionário. Vai para a Califórnia amanhã. A intenção dele, né, tudo começou criando um site para facilitar compartilhamento de portfólio de fotografia. Mas isso não ia vender. E foi aí que eles perceberam o potencial do Notion de ser esse aplicativo para produtividade. E eu acho, aí que é só uma percepção minha, tá? Ninguém do Notion não falou isso não. Mas eu acho que esse rebranding que eles estão fazendo, inclusive trazendo mais cor e tudo mais, é justamente porque para valorizar o potencial de criação que o Notion tem. Que sim, no fim das contas, né, leva a esse aumento de produtividade, enfim, utilização, mas isso empodera. Então, o que o Notion faz é esse convite, faça do seu jeito, crie uma ferramenta aderente ao seu processo e que funcione para você e para os seus alunos ao mesmo tempo, porque você não precisa escolher. É isso que o Notion mostra pra gente. Eu não preciso escolher assim. Para o meu aluno aprender, eu vou parar de dormir e eu vou abdicar dos meus finais de semana da minha vida, mas ele vai aprender e eu vou oferecer uma educação de qualidade. Mas eu também não preciso vir para esse outro lado, que é, eu quero ter qualidade de vida, então, poxa, se isso significa uma educação de menos qualidade, autonomia, né, para o aluno, seja protagonista aí da sua própria aprendizagem, seja você a própria aprendizagem. E para além de tudo, né, algo que eu tenho feito com as minhas clientes, eu ofereço consultoria para
professoras e empreendedoras, para instituições de ensino, o Notion ele potencializa, ele viabiliza, né, inclusive, além dessa inovação da gente criar uma ferramenta, um sistema pedagógico que faça sentido para a gente e para os nossos alunos ao mesmo tempo, que aumente a nossa autonomia e a autonomia deles, que melhore a aprendizagem, enfim, permite escala com qualidade pedagógica. E isso não é trivial, porque o que mais a gente tem visto hoje, e aí fica aqui uma aba também, né, não vou abrir, mas é uma portinha que a gente pode entrar depois, essa forma de escala que é vendida no digital, que é o curso gravado, não é a única. Não é a única. E, inclusive, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, não é para todas as instituições de ensino e não é para todo mundo, não é para todos os alunos que vai funcionar. E se a gente não aprender a pensar, se a gente não aprender a pensar nos processos pedagógicos, e se a gente não souber criar ferramentas e sistemas para esses processos pedagógicos, a gente vai ficar sempre aqui. Ou eu tenho qualidade de vida e o meu aluno não aprende, poxa, mas fazer o quê, né? Eu já gravei aulas, você não assistiu, né? O que posso fazer? Ou eu fico aqui, oferecendo muita qualidade e abrindo mão da minha vida, para que isso seja possível. Então, alguns exemplos práticos. Esse aqui é do meu curso, eu tenho um curso de Notion para professores, e esse daqui é uma parte do curso que é o Classroom Game. O que acontece aqui? Isso daqui é um jogo de cartas. Aqui eu tenho cartas de serviço, cartas de aluno, cartas de material, cartas de pedagogia e cartas bônus também. Essas cartas elas são categorizadas por níveis, então eu tenho nível iniciante, intermediário e avançado, e o aluno é convidado a tirar uma carta de cada uma aqui, ele pode escolher o nível de acordo com como ele se sente mais confortável, e ele precisa combinar essas variáveis para desenvolver uma sala de aula que seja pertinente àquele processo pedagógico. São mais de 400 possibilidades de template. E é por isso que eu não crio template para vender para os professores. Porque eu quero que eles aprendam a pensar isso daqui, ó. Quais são as variáveis que estão envolvidas no processo pedagógico na hora de criar uma ferramenta. Porque se eles sabem pensar nisso daqui, eles vão... Isso sim é desenvolvimento de autonomia. Isso sim. Então, estão aqui as cartas, outras cartas aqui do curso. Isso é uma parte do curso. O curso está inteiramente hospedado dentro do Notion, inclusive isso daqui, que são os cadernos das alunas. Essas são as professoras. Isso aqui é laser? Eu posso apertar botões aqui? Você corre risco. Tem laser, yes. Tá. Então, cada aluna aqui tem o seu caderno. Esse caderno aqui ele é criado no momento que de onboarding da aluna. Então, ela tem 3 aulas, talvez, na Hotmart, e fala assim, beleza, o resto do curso está dentro do Notion. Ela preenche um formulário, esse formulário cria aqui um caderno com uma bio, e é aqui dentro que elas fazem as atividades. Então, aqui tem um exemplo de um caderno. E por que eu fiz isso daqui? Não é porque eu achei bonitinho, é porque eu queria, primeiro, acompanhar essas alunas de perto, e para mim é muito útil que cada comentário chegue direto lá nas minhas notificações, e porque eu queria escala com qualidade, que isso significa pedagogia colaborativa. Então, essas professoras, também por uma questão de posicionamento de marca e tudo mais, mas elas não se entendem como concorrentes. Então, elas se sentem confortáveis para postar esse nível aqui de Notion, porque elas não se preocupam de, ai, eu vou copiar. Não, é tipo, olha o que eu estou fazendo, faz também, sabe? Funciona para mim, vai funcionar para você também, olha que legal. E elas comentam uma no caderno das outras. Então, que legal, eu não tinha pensado nisso. Fulana, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Isso é pedagogia colaborativa. Por quê? Porque tem coisa aqui que eu não vou saber. Por que tem que ser eu que vou responder? Toma aqui, ó, centralidade do aluno. Então, esse curso eu criei muito pensando assim, em não só ensinar como criar coisas sobre Notion, mas mostrar justamente que é possível que a gente frequente esse espaço e aprenda dessa forma. Aqui
É um dashboard de uma escola de inglês e a gente percebeu aqui do lado de cá, vocês estão vendo? Do lado de cá aqui. Essa daqui é a página que eu entro, que eu tenho acesso como aluna. No processo de onboarding, também no processo de matrícula dessa escola, a gente já pede direto qual é a sua conta no Notion e aí a gente já compartilha as páginas com os alunos. Quando eu entro, eu vejo só a minha página, então essa daqui é a minha página, eu como aluna, essa é uma fotinha minha aqui. Vejo os links importantes e dentro da minha página eu tenho aqui as minhas atividades. Então eu consigo ver aqui o que eu tenho para fazer, o que já foi feito e aqui são práticas, né, que é diferente de atividade. Essa daqui é pontual, eu faço uma vez, aperto o botão lá embaixo, no Request Correction, e a professora já recebe lá no dashboard dela que ela precisa vir aqui corrigir minha atividade. Aqui são práticas, né, contínuas. Aqui eu tenho meus badges, como é que fala? Selos, isso, medalhas, enfim, minhas premiações, que eu sou uma aluna frequente e que eu tiro muita dúvida em aula. Então, todos os alunos, eles recebem isso aqui. E isso aqui acontece através de uma database que a gente tem todos os selos, a descrição de todos eles, de quanto que você recebe um selo ou outro, e lá a gente marca. Então, Letícia recebeu esse selo, a gente tem um filtro aqui na minha página, que aparece só os meus, e já vem direto aqui para a minha página. E eu posso entrar na página dos outros alunos também, não trouxe aqui, mas eu tenho as páginas dos outros alunos, e eu posso ver assim, caraca, o Eli tem um selo aqui que eu não tenho, eu quero esse selo. Isso daqui melhorou muito o engajamento dos alunos, muito a autonomia dos alunos também. Por quê? Porque você não precisa dizer o que é para fazer. Está ali. Está ali. Então o aluno ele sabe. Aqui está o... Nossa, ficou bem bonito o projetor, não é? Essa daqui é uma página de outra professora que ela oferece muita coisa para os alunos dela. Muita coisa. E justamente ela tinha uma questão com o engajamento que a gente estava falando mais cedo, porque as alunas tinham que dar muitos cliques para achar as coisas. Então ela falava, poxa, mas as alunas não engajam, eu faço tanta coisa. Gente, essa biblioteca aqui, ó, cadê? Tá vendo? Tem ali, Cool Learning Stuff. Ela tinha uma biblioteca. Isso é uma coisa que acontece muito também. A gente não falar, não quero ofender ninguém. Mas eu posso comprar uma briga, né? Não sei se isso é polêmico. Polêmico, né? Toggles. A gente tem que parar de esconder as coisas dentro de toggles. Eu deixei esse apelo. O apelo de um toggle não é organizado. Falei, precisava. Então ela tinha muitos toggles. As minhas coisas eu deixo porque sou eu que estou usando. Mas é uma dificuldade muito grande da usabilidade final do pessoal saber que aquilo ali abre. As pessoas não sabem com o alternante, o toggle, abre, elas não sabem. Elas ficam, eu procurei e não achei. Você fica, como assim você não achou? Aí você vai lá olhar a página, é um toggle que ela não sabia que tinha que abrir. Aí ou você vai ter que colocar uma explicação. Sabe que tem que fechar. Eu também, real. Não me faça pensar. Olha, depois quem quiser conversar com os toggles, a gente também pode. Né? Assim, porque tem umas coisas que eu faço um tratamento com as professoras. Elas chegam tudo dentro de toggle. Eu falo, gente, calma. Eu sei que eu estou lá do outro lado, mas não dá para ficar de cada né? Enfim, cada um dos livros que ela oferece aqui, ela coloca o resumo do livro, ela coloca vídeos no YouTube, que tem review desses livros que ela indica, o nível, o gênero, tudo. E fica tudo aqui dentro e fica tudo escondido. Então agora, cada aluna tem aqui a sua área, aqui ficam todas as professoras, né? Eu borrei, porque, enfim, a escola dela não sou eu, então borrei. Mas ficam aqui as páginas das alunas, as aulas bônus do mês e nos cadernos delas também elas têm essa autonomia, né? De fazer o challenge, elas dão o check. Quando elas fazem o challenge, ali tá, grava um áudio contando sobre a sua semana. Então, quando elas fazem, elas postam ali dentro do Notion mesmo e elas dão o check ali no botãozinho. Daí aparece lá que fulana fez. E assim, essa professora, no caso, tá vendo? O que eu tô falando, gente, são professoras que
fazem de tudo pelos seus alunos, é um público muito específico. Ela deixava de dormir às vezes para contar quem tinha feito ou não e calcular essa pontuação na mão. Eu falando assim, é muita vontade mesmo, né, de fazer o negócio acontecer, porque o trabalho que dá... Dá para usar muita coisa. Aí sim, né, os alunos eles têm aqui também uma versão um pouco mais simplificada das atividades. Aqui tem as aulas, tem as lições que estão fazendo, o status de cada uma dessas lições. Tem algumas também que a gente trabalha com currículo, enfim, o nível de complexidade muda muito. O que importa aqui é que a gente está criando. E que a gente está criando por quê? Porque o Notion possibilita essa criação. Porque a gente está usando o Notion para inventar algo que faça sentido não só para a gente, professor, a escala do curso gravado, né, que mostra e aí todo mundo vai lá e tal, eu vou ganhar muito dinheiro, mas algo que faça sentido para o aluno também, porque eu não preciso me matar para entregar isso para o aluno. Hoje eu foquei mais nesse lado aqui das professoras, mas esse lado das professoras não existiria se não fosse o lado dos alunos. Se os alunos não estivessem aprendendo, se isso aqui não estivesse refletindo em resultado de aprendizagem, não tinha sentido a gente estar falando disso daqui. Porque no fim das contas, isso daqui também é mais trabalho pra gente. Mas é um trabalho que faz sentido. Por quê? Porque ele chega no aluno. Não é uma inovação por inovação, só para fazer diferente. É inovação porque isso importa, porque isso chega lá do outro lado. Isso vira aprendizagem. E não vira aprendizagem igual isso daqui, ó. Igual isso daqui. Cadê? Aqui. Não é isso que a gente quer trazer para a internet. Eu não quero que um curso online seja uma versão online disso aqui. E eu sei que vocês também não querem, porque a gente assiste uma aula e fica assim, nossa, eu podia estar tomando banho, deixando de seguir tocando bom podcast. Então, a gente não quer. Então, o Notion, ele permite o quê? Que a gente crie uma outra educação para a gente e para os nossos alunos. A educação que a gente, de fato, acredita. Essas são algumas das professoras que usam o Notion, algumas delas eu coloquei aqui, outras não, mas porque nada que a gente faz sozinha, aqui inclusive a gente não está sozinho, né? A gente está aqui para a comunidade, eu fiz questão de colocar essas que sejam parceiras de trabalho, clientes de consultoria ou alunas também, que eu